Bom, prosseguindo no nosso estudo, vamos agora, estamos ainda na página 69. Estamos falando a obra do Espírito Santo no homem, falamos de convencer, falamos de regenerar e agora habitar. Página 69 do nosso livro, habitar. O texto separado para a nossa meditação é 1 Coríntios capítulo 6, versículos 15 a 19, que diz o seguinte: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis, esse texto que é fundamental para esse nosso estudo, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Uma pergunta, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É interessante esse versículo 19. Bom, primeiro ali o termo habita, né? E quando diz que nós somos o templo de Deus e que Deus habita em nós. E a palavra ali que é traduzida por templo é o termo grego naos. Eu estou vendo aqui. O que ele significa pode ser traduzido por templo, mas seria melhor traduzido por santuário. Ou então, se algum dia você estiver pregando nessa Bíblia, nesse texto, você pode explicar o seguinte, que o apóstolo Paulo está dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Porque a palavra santuário, ela tem um significado especial. Santuário significa o lugar onde se pratica o culto santo. Esse sufixo ário, né, do latim, então ele significa o lugar onde se pratica. Então, santuário é o lugar onde se pratica o culto santo. Então, se nós somos o santuário do Espírito Santo, significa que em nós ele pratica um culto santo, ou nos ensina a praticar um culto santo. Lembre-se do Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. O que significa santuário das moradas do Altíssimo? Ou seja, as moradas do Altíssimo somos nós. Tá bom? As moradas do Altíssimo somos nós. O santuário das moradas do Altíssimo, as moradas do Altíssimo somos nós. Ele está falando da Nova Jerusalém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e diz que ela é o santuário das moradas do Altíssimo, ou seja, ela é o santuário da igreja, ou seja, a igreja vai praticar um culto santo na Nova Jerusalém. Esse é o significado do Salmo. Repetindo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Essa cidade, ele diz que ela é o santuário. Lembre-se o que significa santuário, o lugar onde se pratica o culto santo. Ela é o santuário das moradas do Altíssimo. Quem são as moradas do Altíssimo? Somos nós. Então, nós vamos praticar um culto santo na Nova Jerusalém. E, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo pratica. Nós somos um santuário do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo pratica um culto santo em nós. Esse é o significado, né? Então é esse termo grego naos, que pode ser traduzido também por santuário, tá bom? O comentário no livro diz: o Espírito Santo vem habitar ou fazer residência na vida do crente, por ocasião da regeneração, e ali permanece, seja qual for o grau de imperfeição e imaturidade desse crente.
A habitação do Espírito Santo é uma fase posterior da obra de regeneração. Assim, ele possibilita o crescimento da nova vida iniciada. Bom, o Espírito Santo vem habitar no homem para transformar a vida do homem. Então, esse processo de regeneração, que foi o tópico que nós estudamos, o tópico anterior que nós estudamos, a regeneração é exatamente para possibilitar o Espírito Santo habitar em nós e começar a mudar a nossa vida. Tem pessoas que, é interessante, tem pessoas que têm uma transformação radical imediata. Vamos dizer, podemos dizer que essa pessoa, ele entregou a vontade dele totalmente ao Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo é o mesmo. Por que em outra pessoa, às vezes, você vê a pessoa ir crescendo aos poucos no reino de Deus, demorando? Não? É porque esse não entregou tanto a vida dele ao Espírito Santo. Lembre-se que o ser humano, ele tem livre-arbítrio. Ele tem livre-arbítrio. O processo de transformação do homem, ele conta também com a vontade do homem. Isso é ilustrado normalmente pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, onde o oleiro, que simboliza Deus, ele pega um barro, faz um vaso, pega outro barro e faz outro vaso. E o apóstolo Paulo diz que das mãos desse oleiro, então, sai vaso para a honra e para a desonra. Vocês conhecem aqueles chamados calvinistas, que eles fazem o quê? Eles tiram o barro da simbologia e falam só que o vaso que é para a honra, ele foi predestinado por Deus, e o vaso que é para a desonra foi predestinado por Deus, independente da vontade do homem. Não é assim. Eles falam assim porque eles tiraram o barro da simbologia. O oleiro, a Bíblia diz sobre ele que ele opera sempre da mesma maneira. Então, o Espírito Santo, nele, a descrição bíblica é que não há sombra de variação. O poder dele é o mesmo, a forma de operar é a mesma, depende da época, porque depende dos homens. Porque depende dos homens. Mas a operação do Espírito Santo, o poder, ele não muda. Então, o que interfere para o vaso sair para a honra ou para a desonra? É o barro. É o homem que chega nas mãos de Deus. Por isso, até nessa aula de hoje, eu comparei Faraó e Saulo de Tarso. Faraó foi um barro de péssima qualidade. Normalmente, acho que se chama saibro. Tá bom? E já Saulo de Tarso foi um barro de boa qualidade. Saiu um vaso para a honra. Então você tem que colocar o barro na simbologia. Os calvinistas tiram o barro. E aí eles dizem que a culpa é do oleiro. Ou seja, o oleiro é o responsável por sair um vaso para a honra e outro para a desonra. Aí você fala, mas isso tá errado, não pode. Deus não vai... Ele vai falar assim, Deus é soberano, você não tem que discutir. Quando ele não tem resposta, ele diz que é porque Deus é soberano. Mas, na verdade, ele está dizendo que Deus é soberano, então, para fazer o mal. Isso está errado, é claro. Então, o Espírito Santo, ele, vamos dizer, só faz o bem como Deus. Ele, sendo Deus, né? Não existe nenhum mal nele. Ele só faz o bem. E constrói a salvação e mostra para o homem o que está errado. Mostra para o homem o que está errado. Esse vaso que foi transformado, esse vaso que foi gerado, um vaso para a honra, foi porque o homem ouviu aquela ordem de Deus, como está na Bíblia. Eis que põe diante de ti a vida e a morte. E Deus diz, escolhe. Ou seja, use seu livre-arbítrio e escolhe a vida, para que fique bem. Eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. E o homem responde. Isso é muito claro na Bíblia. Enquanto o oposto, que Deus determina o destino do homem, é a doutrina do horóscopo. Os assembleianos que estão aí adotando doutrina calvinista, eles não sabem o mal que eles estão fazendo para eles. Eles estão adotando a doutrina do horóscopo. A doutrina do horóscopo é que diz que o destino dos homens está determinado. O horóscopo diz pelos deuses. O calvinismo só muda, diz que está determinado por Deus. Isso é um fato. Essa doutrina ela surgiu no paganismo. Tá bom?
Ela surgiu no paganismo, surgiu na igreja pagã que já acreditava em purgatório, que é a igreja católica.